Em um tempo de deuses e monstros, nem todos os horrores nasceram nas sombras. Alguns foram criados pelo orgulho dos homens e mantidos vivos pelo medo, no coração de um labirinto, escondido sob o palácio de um rei. Existia uma criatura que não era apenas uma fera. Era uma maldição viva, metade homem, metade touro, um instinto assassino e um apetite insaciável por carne humana. Hoje, você vai conhecer a história de Teseu e o Minotauro. Mas não se engane, essa não é só uma lenda sobre coragem. É a história de um monstro gerado pela arrogância dos reis, mantido pelas mãos dos deuses e enfrentado por um homem que entrou no inferno, sem saber se voltaria. O Minotauro não nasceu de forma natural. Ele foi o resultado de uma desobediência, de um pecado cometido por um rei que desafiou os deuses. Tudo começou em Creta. O rei Minos, desejando provar sua superioridade, orou a Poseidon, deus dos mares, pedindo um sinal divino para legitimar seu reinado. Poseidon atendeu. Das profundezas emergiu um touro branco sagrado, uma criatura magnífica, divina, feita para ser sacrificada em honra ao deus. Mas Minos se encantou com o animal e decidiu enganar Poseidon. Poupou o touro e sacrificou outro no lugar. Os deuses não perdoam traição. Poseidon, furioso, lançou uma maldição sobre Pasífae, esposa do rei Minos. Ela foi tomada por um desejo incontrolável pelo próprio touro. Sim, a rainha de Creta buscou o artesão Dédalo e ordenou que ele criasse uma estrutura oca em forma de vaca, onde ela pudesse se esconder. O que aconteceu naquela noite marcou o início do horror. Daquela união monstruosa nasceu uma abominação, o Minotauro, chamado de Asterion em segredo. Mas para o povo, ele era apenas um monstro, corpo de homem, cabeça de touro, força descomunal, mente selvagem. Desde criança não se alimentava de frutas ou carne comum. Seu apetite era por carne humana. Incapaz de matá-lo, por medo da ira dos deuses ou vergonha de si mesmo, Minos ordenou que Dédalo construísse uma prisão para conter o monstro. Nasceu o labirinto, um emaranhado de corredores infinitos, sem começo, sem fim, projetado para que ninguém jamais escapasse, nem mesmo a luz. Ali, no subterrâneo do palácio, o Minotauro foi trancado. Alimentado em segredo, esquecido à força, mas lembrado com terror. Enquanto isso, no continente, a cidade de Atenas carregava seu próprio fardo. Durante uma disputa com Creta, os atenienses haviam matado Androgeu, o filho de Minos. Como punição, Minos impôs uma condição cruel. Todo 9 anos, 7 jovens rapazes e 7 jovens donzelas deveriam ser enviados a Creta. Não como prisioneiros, mas como alimento. Eles eram jogados dentro do labirinto. O Minotauro os caçava um por um. Não era uma luta, era uma sentença, uma execução sem julgamento. E o povo de Atenas vivia sob essa humilhação. Nesse contexto de medo, surgiu um nome que mudaria tudo: Teseu, príncipe de Atenas, filho do rei Egeu, e, segundo a lenda, também filho de Poseidon. Desde cedo demonstrou força e bravura, mas era mais do que músculos. Teseu tinha propósito. Ao saber da maldição que ainda corroía Atenas, ele tomou uma decisão ousada. Voluntariou-se para ser um dos 7 rapazes enviados ao labirinto. Seu plano? Entrar no covil do monstro e acabar com ele. Mas ele sabia, entrar era fácil, sair, jamais. Ao chegar em Creta, Teseu conheceu Ariadne, filha do rei Minos. A princesa se apaixonou pelo herói, mas mais do que isso, se revoltou contra a crueldade do pai. Determinada a ajudá-lo, ela procurou Dédalo, o arquiteto do labirinto, e dali surgiu a única arma que Teseu teria além da coragem, um novelo de fio, simples, mas genial. Ele deveria amarrar uma ponta na entrada e desenrolar o fio conforme avançasse pelos corredores. Assim, se sobrevivesse, conseguiria encontrar a saída. O fio,
Seria o elo entre a vida e a morte. Chegou o momento. Os jovens foram levados às portas do labirinto. Teseu amarrou o fio, respirou fundo e deu o primeiro passo. O cheiro era de sangue, o ar pesado, o silêncio pior que qualquer rugido. O labirinto não era feito só de pedra, era feito de pavor, e no centro dele estava ele, o Minotauro, imenso, respirando como uma fornalha. Seus olhos eram selvagens, seu corpo coberto de cicatrizes e fúria acumulada. Não havia razão ali, apenas instinto. O monstro avançou. Teseu rolou, esquivou, atacou. A luta foi brutal. O Minotauro era mais forte, mais rápido, mas Teseu era mais preciso. Golpe após golpe, o herói cansava a fera. Até que, num momento de distração, Teseu cravou sua lâmina no peito do monstro. O rugido final ecoou por todo o labirinto. E depois, silêncio. A besta estava morta. Seguindo o fio, Teseu encontrou a saída. Os jovens de Atenas estavam vivos. O terror de Creta havia terminado. Junto com Ariadne, fugiram da ilha. No caminho, pararam na ilha de Naxos. E ali, por razões ainda debatidas até hoje, Teseu partiu sem ela. Alguns dizem que foi por escolha, outros que os deuses a reclamaram para si. Mas o herói seguiu em frente. E ao retornar a Atenas, esqueceu de içar as velas brancas que indicariam sua vitória. O rei Egeu, ao ver as velas negras no horizonte, acreditou que seu filho havia morrido. E, tomado pelo desespero, jogou-se ao mar. Assim, o mar Egeu recebeu seu nome. O Minotauro não foi apenas um monstro, foi um símbolo do que acontece quando reis brincam de deuses, do que nasce quando o orgulho substitui a honra. Teseu não matou apenas uma criatura, ele matou uma era de medo e provou que, por mais escuro que seja o labirinto, sempre existe um caminho, basta ter a coragem de enfrentá-lo. Se essa história te prendeu até aqui, é sinal de que você também enfrentou o labirinto da curiosidade até o fim. Então, deixa o like, inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder as próximas lendas da mitologia. Comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e o que quer ver a seguir no canal. E agora, está aparecendo aí na tela o próximo vídeo da nossa saga pelo mundo antigo. Clica lá e continua comigo nessa jornada entre deuses, monstros e heróis. Nos vemos no próximo vídeo.